Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja todo muito bem-vindo aqui no canal de Lições Bíblicas com Rose. Mais uma vez estamos aqui para estar trazendo a nossa primeira parte da nossa lição de número 2 do segundo trimestre. E o assunto dessa semana fala a respeito de a predileção dos pais por um dos filhos. E a nossa leitura bíblica está em Gênesis capítulo 25, verso 28, que diz, textual: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Verdade prática, a preferência de filho dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então aqui o textuário resume tudo que nós vamos falar dentro desta lição, né? Que é as preferências, muitas das vezes, que os pais têm por um e por outro já não deixa de beneficiar, né? Mas para nós dar continuidade sem perda de tempo e nós entender e compreender mais um pouco, vamos nós lá para o nosso tópico 1 desta lição. E vamos lá. O nosso tópico 1 diz: o plano de Deus para a família e sua presciência. O ponto 1 diz: o plano divino para a família de Isaque e Rebeca. Isaque e Rebeca fazia parte do plano de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por sua esposa, Isaque não esperava o que veria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Gênesis capítulo 25, verso 21. Somente 20 anos depois desta oração, com 60 anos de idade, Isaque recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Gênesis capítulo 25, verso 26. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seu desígnio se cumpre no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Então vejamos que nesta lição de número 2, nós vamos estar falando aqui de um aspecto específico dos relacionamentos entre pais e filhos, né? Entre a família. E em que um dos filhos, muitas das vezes, eles são mais beneficiados do que o outro. Onde os pais terminam tendo preferência por um dos filhos. E nesse caso aqui que nós estamos estudando, onde o ponto 1 fala que é sobre Isaque e Rebeca, nós vamos ver que os filhos, eles terminam copiando erros, né? Erro dos pais. E é portanto que nessa lição nós vamos estar falando desse tipo de criação que muitos pais às vezes não percebem, mas que existe muitos filhos às vezes sofrendo por aquele dizer mal criado, né? Mas esse mal criado aqui não é exatamente aquilo que nós chamamos de rebeldia, mas sim a forma de ter sido ensinado dentro de casa. Às vezes a preferência por um termina desprezando o outro. E isso no Antigo Testamento acontecia bastante, sabe? Que houve família totalmente sendo destruída devido a essa preferência por um filho, onde o pai prefere beneficiar um e às vezes a mãe o outro. E às vezes a mãe prefere beneficiar a todos e vice-versa também. Mas nessa lição nós vamos ver que essa geração de Abrão, quando ele teve o filho Isaque, ele já tinha um filho chamado Ismael, mas por fim ele achou por bem beneficiar Isaque e abandonar o filho chamado Ismael. Que quando Isaque chegou a ser pai também, houve a mesma situação, porque ele aprendeu com o pai, que foi Abraão. Quando ele teve ali, foi pai de Esaú e Jacó, ele passou a beneficiar mais, ou querer beneficiar mais, Esaú. E a sua esposa, Rebeca, que queria beneficiar Jacó. Mas veja que Deus já tem um plano para essas pessoas. Exatamente, específico aqui na vida de Esaú e de Jacó, nós vimos que Deus já tinha determinado, Deus já sabia exatamente o que ia acontecer. Ou seja, a gente fala sobre o livre-arbítrio,
mas sabemos que diante de Deus, Deus faz como Ele quer, mas no ventre da sua mãe, nós já vimos que os dois já disputava lá dentro da barriga da sua mãe. Então Deus já sabia que eles iam ser rivais, na verdade, na terra. E foi o que aconteceu, porque Deus já sabe de todas as coisas. Lógico que temos que tomar esse cuidado, porque na Bíblia houve caso, né? Houve consequência desastrosa que nós lemos na palavra de Deus. Nós vimos de família, né? Teve seus filhos, teve filho que teve até que ir embora da sua casa e nunca mais viu seus pais, né? Chegou a nunca mais ver devido a esse tipo de preferência. Então todos nós temos que tomar muito esse cuidado, porque isso aconteceu nos tempos passados, mas hoje também acontece nos nossos dias atuais. Nós aprendemos com o passado dessas pessoas, para que nós possamos não cometer também esse erro. Não queremos ser melhor que ninguém, nem dizer que somos melhor ou que, né, queremos ser. Não, nós queremos aprender com o passado, não cometer também esse erro. Que Deus possa nos ter graça e de misericórdia da nossa vida, para que nós não podemos cometer também, porque nós estamos aprendendo todo o tempo com a palavra de Deus. Mesmo porque a palavra de Deus está aqui para nos ensinar os exemplos bons com as pessoas que nos deixou esses exemplos. Amém? E vamos nós para o nosso ponto 2 desta lição. E o nosso ponto 2 diz: o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Gênesis capítulo 25 e 23. Isso independia das circunstância que envolvesse essa história. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaque e Rebeca, concebeu filhos gêmeos. Gênesis 25, verso 21. Entretanto, conforme a criação se desenvolvia, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaque. Gênesis capítulo 25, verso 22. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus sabia que, criado como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não explica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Romanos capítulo 12 e o verso 2. Então, meus amados, o que nós vimos na nossa leitura é que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós lemos e o Senhor chegou a dizer que duas nações estavam se formando no ventre de Rebeca. Então vejamos que Deus é sobre o livre-arbítrio. Nós vemos aqui algo tremendo da parte de Deus. Porque Deus aqui, Ele já sabia exatamente tudo sobre o futuro de Esaú e Jacó. E o Senhor disse para Rebeca: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas estranhas. Um povo será mais forte que o outro, o maior servirá ao menor. Então nós vemos aqui Deus mostrando que tudo está sob o controle, né? Ele falou exatamente para Rebeca que ela estava esperando, né, gêmeos, né? E nós vimos que Deus aqui, Ele trabalhou na vida de Rebeca, fazendo grandes milagres, porque assim como Sara, esposa de Abraão, não podia ter filho e Deus operou um milagre,
após, né, Isaac também nascer, que foi o filho da promessa, e ele, após se casar, ele também, descobrindo ali que a sua esposa não poderia ter filho, ele começou a orar. E a palavra de Deus diz que se passou 20 anos ali para ele poder receber a notícia de que Rebeca estaria assim, grávida, né? E tudo foi um projeto de Deus. Deus, ele trabalhou no princípio, trabalha no meio e vai trabalhar até o fim na vida da humanidade, do seu povo. Porém, Abraão, a palavra de Deus diz que é o seguinte: Abraão, Isaac e Jacó foram as pessoas mais, digamos, respeitadamente no Antigo Testamento. Portanto, que a palavra de Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque olha só, a esposa de Abraão não podia ter filho, mas Deus operou e teve Isaac. A esposa de Isaac também não podia ter filho, mas Deus operou e ela teve Esaú e Jacó. E no final também Jacó casou e a sua esposa também não poderia ter filho, e ele orou e Deus atendeu e fez um milagre. Portanto, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e é portanto que nós temos que confiar nele quando nós precisarmos de algo que depende de Deus fazer. Então aqui Deus mostrou ali para Rebeca que quem iria nascer primeiro era Esaú, mas porém tinha direito de primogenitura seria Jacó. E como pessoas livres, eles certamente seriam rivais. Um com o outro seria pessoas que estariam em guerra, né? Porque a palavra de Deus, nós lendo a respeito deles, houve ali, né, a preferência também, né, de Isaac pelo Esaú. E Rebeca queria, né, beneficiar Jacó. Veja que isso foi um aprendizado que Isaac teve. Portanto, que o cuidado dos pais sobre não ter prioridade de filho, é que eles terminam aprendendo esse tipo de erro e levando para a sua vida, né, na sua formação de família. E foi exatamente o que aconteceu, e aconteceu até Jacó, porque o próprio Jacó também, que era filho de Isaac, quando ele teve seus filhos, ele teve preferência aí pelo José, mas eles tinham mais filhos. Então devemos nos amar todos de maneira iguais. Abraão privilegiou, beneficiou Isaac mais do que Ismael. E ele ainda tinha mais 6 filhos, né, com as concubinas lá da época, e ele simplesmente deu presente e despediu todo mundo. E Isaac, quando ele ganhou 2 filhos aí, Esaú e Jacó, ele queria beneficiar somente Esaú, mas enfim, erros que nós devemos aprender, porque a palavra de Deus nos ensina também como devemos nos comportar. Isso aqui é bom para quem tem seus filhos aí, quem tem 2 filhos ou quem tem mais, e também até para aqueles que não tem nenhum, mas que pretende ter. Já fica aí para aprender na palavra de Deus como você deve, né, se comportar diante dos filhos, que temos que ter muito cuidado, porque a maneira como nós criamos nossos filhos hoje vai refletir no futuro deles amanhã. Isso não é bom, isso é ruim. Então que eles possam aprender bastante, né, ser formados para eles também formar as suas famílias sem ter prejuízo no dia a dia. Então que Deus abençoe, que Deus possa abrir sua mente e você possa estar examinando a escritura, porque nada melhor do que nós lermos a palavra de Deus e aprendemos com as pessoas do passado, né? O que eles fizeram, que foi bom, e o que eles não fizeram, para que nós não venhamos copiar as partes negativas e sim as partes boas, amém? Deus abençoe, fica com Deus e até mais. Tchau!